E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou ler Paixão Segundo GH da Clarice Lispector. Eu não sei absolutamente nada sobre esse livro. Eu só sei que a protagonista, ela acaba se envolvendo com uma barata e que coisas muito inusitadas acontecem com essa barata, e aí foi isso que me deu muita curiosidade pra conhecer essa história, né? Então vamos ver como é que isso se desenvolve aí. O que eu acho bacana da Clarice Lispector é que tudo que ela escreve bota a gente pra pensar pra caramba, né? E muitas coisas a gente não entende, a gente nunca vai entender essa mulher aqui. Nesse exato momento, eu comecei o livro dela e ela já começou falando sobre o fato de que todos temos duas pernas, a maioria das pessoas. E a gente costuma se apoiar em uma terceira perna. São todas aquelas pessoas que se apoiam em uma certa ilusão de alguma coisa ou se apoiam em um medo. Eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo disso dar errado. Não vou fazer tal coisa porque os meus pais me ensinaram que dá problema. Isso é uma terceira perna. Se você precisa de uma terceira perna para poder se apoiar e não andar direito, isso é uma terceira perna. Cara, genial, essa mulher é um crânio. Cheguei num ponto que a gente conhece um pouco mais a nossa protagonista, que é a própria GH. E como o livro fala, né? Paixão segundo GH. Realmente, ela começa a descrever o amor, a paixão, a solidão, a vida de uma forma muito profunda que a gente consegue enxergar com muita clareza, que é a Clarice Lispector. Eu cheguei no momento do livro em que a gente conhece um pouco mais sobre a GH, que é a nossa personagem principal. A gente começa a perceber que ela é uma escultora, que ela é rica, mora na cobertura de um prédio e é extremamente sozinha, apesar de ter conquistado muitas coisas. Ela acabou de despedir a empregada dela, então o que ela vai fazer? Vai limpar a casa ela mesma. Pelo menos é uma adulta funcional, né? E eu acho que é aí que ela encontra a tal da barata. Mano, já é o terceiro cabelo que eu uso nesse vídeo aqui, né? Eu cortei, mas não tem nada a ver com surto não, gente, tá tudo sob controle. O que é essa mulher? O que uma pessoa falaria? Eu abri o armário, encontrei uma barata, ela cria 200 páginas de história. É impressionante. É aqui que a gente percebe, mais uma vez, por que os clássicos precisam existir, né? Eu venho em uma sequência muito grande de livros atuais, livros contemporâneos, e aí quando a gente sai desses livros contemporâneos e vai pra um livro clássico, uma Clarice Lispector, meu irmão, a diferença que tu sente é gritante. Nesse exato momento da leitura, o primeiro lugar que ela decide limpar é o quartinho onde a empregada fica. E é aqui, nesse momento, que a gente vê quão desprezível, quão idiota, quão chata é a protagonista que a Clarice Lispector escreve, e a gente vê que ela intencionalmente escreve uma GH muito chata, muito desprezível, justamente para poder gerar desconforto em quem tá lendo. Você conseguiu, Clarice. Ao entrar no quartinho da empregada, ela percebe a diferença enorme que existe entre a casa dela e o quartinho simples da empregada, porque toda a casa, ela teve o compromisso de mobiliar, de fazer um baita trabalho de arquitetura, e quando ela entra no quartinho ela vê tudo branco, tudo sem personalidade, tudo vazio demais. Talvez seja pelo fato de trocar de empregada a cada 6 meses. Inclusive, aqui tá a explicação de por que eu achei essa personagem tão detestável, e se você ler esse livro, você vai ver que o objetivo da Clarice era realmente causar essa impressão no leitor. Ela não lembra da fisionomia, nem do nome, de nada da vida das pessoas que ela contratava para poder trabalhar na casa dela. E, detalhe, os empregados que ela contratava eram para morar lá. Como que a mulher não lembra o nome e a cara da pessoa? Dito isso, ela começa a divagar naquele quartinho, e é aqui que entra mais uma vez a maestria da Clarice Lispector. A maioria dos autores apenas descreveria aquele quarto como vazio, sem forma, que dá vontade de chorar. A Clarice Lispector, ela escreve isso em mais de 10 páginas, 15 páginas, falando sobre o vazio que aquele quarto transmite, até o certo momento em que ela abre o armário e se depara com a barata. Nossa protagonista, ela tem repúdio à barata. E aí o primeiro impulso dela é matar a barata. Então ela fecha a porta do armário, querendo espremer a barata. Por incrível que pareça, a nossa protagonista sente um alívio, porque ela tava com medo de matar a barata, querendo matar a barata. Ela começou a sentir uma empatia pelo bicho. Parei aí, agora eu vou dar prosseguimento. Terminei de ler Paixão Segundo GH. Eu não vou falar pra você o que a GH faz com a barata, porque seria spoiler. Leia já se preparando que ela faz uma coisa muito inusitada com a barata. É pior do que você imagina. Meu irmão, eu li esse livro inteiro pensando o quanto essa personagem era ridícula e o quanto as camadas dela foram sendo tiradas, tipo uma cebola, camada a camada. Ela divaga muito, e isso é uma característica da escrita da Clarice Lispector. Obviamente,
a barata é uma metáfora. E o mais interessante de tudo é que a Clarice escreve de uma forma que essa metáfora pode ser interpretada de várias maneiras. Vai depender do que você está vivendo e do momento que você está vivendo. Então, é aberto a interpretações. Cada pessoa, ela vai conseguir tirar um pouco desse livro aqui coisas diferentes. Primeiro de tudo, a barata vai identificar o que há de mais primitivo na nossa personagem. Tudo aquilo que ela tentou esconder por muito tempo e não conseguiu, porque a barata deixou à tona na cara dela. Além de revelar também o absoluto, a vida na sua essência, tudo aquilo que é belo e feio, tudo aquilo que é puro e impuro. Isso vai fazer a nossa personagem se indagar do início ao fim, desde o momento em que ela encontra essa barata. E esse simples ser também vai mostrar para nossa personagem aquilo que a sociedade rejeita, sobre tudo aquilo que a gente sente repulsa, desejo de esconder, desejo de não mostrar. Tudo isso acontece pelo choque que a nossa protagonista tem com o quarto da empregada. O choque de realidade que ela tem depois que ela sai do ambiente da casa dela, todo rico, iluminado, organizado, e entra no quarto da empregada, faz com que comece as divagações dela. A barata foi a cereja do bolo. Porque aqui a nossa personagem, GH, ela vai ter a sua identidade ruída. Nos primeiros capítulos a gente conhece uma GH prepotente, eu sou rica, eu sou inteligente, se eu quero, eu posso, eu faço acontecer. Até porque ela tá inserida na alta sociedade, ela é escultora, ela é organizada e ela realmente é inteligente. E o quarto da empregada, juntamente com a barata, começa a ruir essa percepção que ela tem dela mesma. E você, como leitor, começa a ter a sua percepção sobre o que você é, sobre o que você faz, começar a ruir junto. Por que eu sou superior a uma barata? O que me torna melhor do que essa barata? Mais uma vez a gente encontra uma personagem que camada a camada começa a perceber o quão medíocre ela é. E aos pouquinhos, capítulo a capítulo, a Clarice Lispector começa a descamar a GH, que é a nossa protagonista. Profissão, classe social, aparência, educação, crença, os gostos pessoais e a forma como a Clarice usa cada uma dessas áreas da vida da nossa personagem para poder tocar o leitor e mostrar que você é um nada nesse mundo é impressionante. É elegante demais. Esse livro foi escrito em 1964 e ele é descrito como um romance psicológico, existencial, filosófico. É narrado em primeira pessoa e ele é nitidamente um monólogo em que a gente vai encontrar muito fluxo de consciência, porque isso é uma característica muito marcante da Clarice Lispector. O período em que esse livro aqui foi escrito, estávamos na Guerra Fria, então estava todo mundo com medo de estourar uma guerra nuclear. Nós também estávamos vivendo o fortalecimento da psicanálise, as mudanças no papel da mulher na sociedade. E foi o ano do golpe de Estado, mas curiosamente não existe nada de política aqui nesse livro. Esse livro tem uma escrita complexa, não no sentido de você entender o que está sendo escrito, mas você precisa ter o foco na hora que você estiver lendo. Eu não considero que a escrita da Clarice Lispector seja uma coisa difícil de se ler, mas é difícil de se entender. Que se você está lendo e por algum momento você perde o seu fluxo de foco, para você retornar, você vai ter que voltar ao parágrafo inteiro, ou talvez o capítulo inteiro. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te agradecer e não se esquece de sair sem se inscrever e deixar o seu like, porque isso me ajuda muito. Se você gostou desse formato de vídeo, vlogzinho de leitura, me avisa aqui embaixo também, ou pode me dar o feedback lá no Instagram, que é o lugar onde eu me sinto mais próximo de vocês. Eu vejo vocês em um próximo vídeo. Não se esquece de tomar sua água e de ler 15 minutinhos todos os dias, porque isso faz muita diferença. Tchau!